Introdução à microscopia e evolução da citologia. Nessa aula eu vou falar sobre como o microscópio começou a ser utilizado para o estudo das células e como foi o desenvolvimento dessa ciência chamada citologia. O primeiro microscópio foi inventado em 1591 por Zacarias e seu pai Hans Janssen, dois holandeses. Mas foi somente no século XVII que tivemos os primeiros registros de observações de materiais biológicos usando o microscópio, quando Antony van Leeuwenhoek, usando o microscópio que ele mesmo tinha feito, observava materiais como embriões de plantas, sangue de animais e espermatozoides de animais. Um pouco mais tarde, em 1665, o físico inglês Robert Hooke, que foi influenciado pelos estudos de Leeuwenhoek, utilizando um microscópio de duas lentes de vidro unidas por um tubo de metal, observou a cortiça, que é um material retirado de cascas de árvores. E a cortiça era porosa, e a cada orifício microscópico desse, cada poro, ele chamou de cell em inglês, que significa cela ou espaço vazio. E para o português isso foi traduzido como célula, que é o diminutivo de cela. Esse microscópio de Hooke tinha duas lentes chamadas de ocular e objetiva. Aqui temos um esquema do microscópio de Leeuwenhoek. Ele era uma placa metálica e na parte posterior dessa placa tinha uma lente acoplada na parte anterior. Tinha um suporte para que o material a ser observado fosse colocado. Já o microscópio de Hooke, ele tinha a lente ocular, que é por onde o observador vai olhar, e a lente objetiva, que vai ser onde o objeto a ser observado vai ser colocado. E com isso, com o desenvolvimento da citologia, foi verificado que as células animais e vegetais são delimitadas por uma fina película que envolve elas, chamada de membrana plasmática. E nas células vegetais, além da membrana plasmática, ainda há a parede celular. Em 1833, o botânico escocês Robert Brown, ele verificou a presença de um corpo esférico ovoide dentro de uma célula, o qual ele denominou núcleo. E o restante do fluido celular foi chamado de citoplasma. No século XIX, foram identificadas estruturas equivalentes a pequenos órgãos celulares, que foram chamados de organelas. Posteriormente, também, no interior do núcleo, foram observadas estruturas filamentosas, que foram chamadas de cromossomos, e estruturas globosas, que foram chamadas de nucléolos. Aqui temos um esquema de como é uma célula animal e a célula vegetal. A gente pode ver que a célula animal não tem a parede celular, tem apenas a membrana plasmática. E a célula vegetal, além da parede celular, ela também tem os vacúolos, que são bolsas de líquido que ficam dentro do citoplasma. Então, em 1838, o botânico alemão Matthias Schleiden propôs que todas as plantas são constituídas por células. E em 1839, o zoólogo Theodor Schwann tirou a mesma conclusão, só que para os animais. Então, a partir dessas ideias, surgiu a teoria celular, que afirmava que todos os seres vivos eram formados de células. Ao longo do século XIX, essa teoria foi se consolidando
e apareceram três premissas fundamentais. A primeira é que todos os seres vivos são formados por células e pelos seus produtos, portanto as células são unidades morfológicas dos seres vivos, são unidades fundamentais. A segunda premissa é que as atividades fundamentais que caracterizam a vida ocorrem dentro da célula, portanto as células são unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos. E a terceira, novas células formam-se pela reprodução de outras células pré-existentes por meio da divisão celular, ou seja, uma célula vem de outra célula pré-existente. Então, a partir dessas ideias, foi verificado organismos que eram formados por apenas uma célula, chamada de unicelulares, por exemplo, a ameba, e os outros organismos são formados por muitas células, os multicelulares. Por exemplo, o ser humano, que tem cerca de 10 trilhões de células. E também as plantas e os outros animais. E fungos, por exemplo. E o fato de todos os seres vivos serem compostos por células sugere que existe um parentesco evolutivo entre eles, porque as células entre cada espécie não tem muita diferença entre si. As células são parecidas. E com isso, com a descoberta da célula, começou um novo campo de estudo na biologia, a citologia, que significa o estudo da célula. E, para estudar as células, os cientistas usavam um microscópio. O primeiro tipo de microscópio que a gente teve foi o microscópio óptico, hoje em dia também chamado de microscópio fotônico. E o uso do microscópio é chamado de microscopia. E o avanço da microscopia óptica aconteceu junto com o interesse de estudar as células e também com o desenvolvimento da indústria óptica para outros fins, como fabricação de telescópios, de óculos e vários outros objetos. No século XIX e no século XX, os microscópios da época já chegavam próximos aos limites de ampliação e de qualidade dos microscópios atuais. Os microscópios ópticos modernos têm 3 conjuntos de lentes, que são feitas de vidro ou de cristal. Uma é o condensador, que concentra os raios luminosos que vão atravessar o objeto a ser observado, e as outras são as objetivas, que são responsáveis pela formação da imagem, e temos as oculares, que é por onde o observador vai olhar. Aqui tem um esquema mostrando como é a estrutura de um microscópio e ao lado temos a imagem de uma moça, né, estudando alguma coisa pelo microscópio, né? Então nesse esquema a gente pode ver as lentes condensadoras são atravessadas por um raio de luz que é emitido por uma fonte de luz que fica embaixo do microscópio, e essa luz vai atravessar as lentes objetivas e uma imagem vai ser formada que vai chegar nos olhos do observador. E temos 2 conceitos importantes na microscopia óptica, que é a ampliação e o limite de resolução. A ampliação é o tanto de aumento que o microscópio vai produzir. E esse aumento pode ser calculado pelo aumento fornecido pela lente ocular multiplicado pelo aumento fornecido pela lente objetiva. Esse aumento pode ser ajustado no microscópio. Se vocês um dia puderem usar o microscópio, vocês vão ver que dá para regular o aumento da ocular em 10 vezes, 20 vezes, 40 vezes, e o da objetiva. E a multiplicação dos dois fornece o aumento total produzido por aquele microscópio. O limite de resolução é a menor distância
entre dois pontos em que eles ainda podem ser distinguidos como dois pontos separados. O limite de resolução do olho humano é de 0,1 milímetros, ou seja, se dois objetos estiverem a menos de 0,1 milímetro de distância um do outro, esses objetos vão ser vistos como uma coisa só. E se tiverem a mais de 0,1 milímetro de distância, vão ser percebidos como dois objetos separados. Os microscópios de boa qualidade conseguem fornecer um limite de resolução até 400 vezes menor que o limite do olho humano. Ou seja, eles produzem um poder de resolução 400 vezes maior do que o olho humano. E os materiais que vão ser observados no microscópio, eles sofrem uma preparação para poderem ser utilizados nessas observações. E essa preparação geralmente envolve a fixação e a coloração, a inclusão em parafina e o uso do micrótomo para realizar os cortes histológicos. Como que isso acontece? A fixação é a imersão do material biológico a ser observado em uma solução, pode ser álcool, pode ser formol, e isso vai matar as células, preservando a sua estrutura. Então essas células vão ficar fixadas, elas não vão mais sofrer modificações, porque elas vão estar mortas, mas os componentes delas vão estar preservados. Então vai ser possível fazer observação por muito tempo dessa célula. E após a fixação, essa célula é curada e depois disso ela é imersa em parafina derretida e vai formar um bloco de parafina, e esse bloco vai ser colocado num aparelho chamado micrótomo, onde vão ser feitos vários cortes em lâminas, vários cortes histológicos, e esses cortes vão ser usados no microscópio para serem observados. Os corantes mais comuns utilizados na microscopia são a hematoxilina, que tem muita afinidade pelo núcleo, e ela é retirada de uma árvore. E a eosina, que é um tipo de anilina. Ela tem afinidade por proteínas citoplasmáticas. Então esses corantes vão realçar esses componentes celulares para que possam ser melhor observados com o microscópio. Aqui temos uma lâmina já preparada, já corada. E é assim que fica um corte histológico observado no microscópio. Nós temos aqui um corte de pele grossa, e a gente pode ver o tecido epitelial, várias células, cada bolinha dessa mais escura em roxo é um núcleo da célula epitelial. E abaixo temos a outra camada da pele, que é uma camada de tecido conjuntivo. E após o descobrimento do microscópio óptico, a invenção do microscópio óptico, tivemos a invenção do microscópio eletrônico, que, diferente do microscópio óptico que emite luz, ele emite feixes de elétrons. O primeiro microscópio eletrônico foi construído na década de 1930, mas o uso na citologia só começou a partir da década de 1950. E o microscópio eletrônico ele permite estudos bastante detalhados, mais do que o microscópio óptico, porque ele produz aumentos entre 5.000 e 100.000 vezes, ou até mais, do tamanho original da amostra. Aqui temos uma imagem de uma mulher observando o material no microscópio eletrônico. Ele é bem grande, como vocês podem ver. E no nosso lado direito temos uma imagem de uma célula produzida por um microscópio eletrônico, um linfócito. Então tem um detalhamento muito maior da estrutura das células com o microscópio eletrônico. E essa descoberta possibilitou a
que fosse revelado a existência de dois tipos básicos de célula. As células procarióticas, que do grego significa núcleo primitivo, são células mais simples. O citoplasma não tem estruturas membranosas e não tem núcleo, nem a membrana que reveste o núcleo das células eucarióticas, que é a carioteca. E o cromossomo se concentra numa região chamada nucleoide. A estrutura dessa célula ela não é muito bem organizada. E ela é característica de bactérias e arcas. Os organismos que têm esse tipo de células são organismos procariontes. Já as células eucarióticas, que do grego significa núcleo verdadeiro, elas têm o citoplasma mais organizado, repleto de canais, de bolsas, e tem várias estruturas membranosas. O núcleo também é envolvido por uma membrana chamada carioteca. E as organelas também são todas envolvidas por membranas. No núcleo é onde se localizam os cromossomos. E os organismos que têm as células eucarióticas são chamados de eucariontes. Por exemplo, os protozoários, fungos, algas, as plantas e todos os animais. E aqui temos um esquema de como são esses dois tipos de célula. No nosso lado esquerdo temos uma célula bacteriana, uma célula procariótica, e como a gente pode ver, o citoplasma dela é bem desorganizado. Os componentes estão todos dispersos no citoplasma, de forma bem desorganizada. É uma célula muito simples, muito primitiva. Ela tem membrana plasmática e também tem a parede celular em volta da membrana plasmática. Já no nosso lado direito nós temos uma célula animal, eucariótica. Como podemos ver, ela é bem mais organizada. As organelas são todas envolvidas por membranas. Tem um núcleo organizado, envolvido pela carioteca, ou envelope nuclear. E diferente da célula vegetal, não tem a parede celular. Porém, a célula vegetal é semelhante a essa célula e possui a parede celular, possui os vacúolos e possui outras organelas chamadas cloroplastos, um pouco diferente da célula animal, mas é bem parecida. Então a gente fica por aqui. Essa foi a nossa aula de introdução à citologia.